Gálatas capítulo 6, do 11 ao 16. Um capítulo depois. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Diz assim: Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar. Aleluia. Nós estamos vivendo um novo tempo aqui na igreja. Eu estou nesse ministério aqui há 5 anos. Tem 5 anos que eu vejo Deus nos movimentando de um lugar para outro lugar, de um lugar para outro lugar, sempre nele. E toda vez que Deus coloca a mão, né, algo é retirado. Toda vez que Deus põe a mão, algo é movido, né? Como o pastor falou aqui ainda há pouco, Deus não está preocupado com o nosso sofrimento. Que isso? É frieza? Não. Isso é espiritualidade. Deus não é carnal e Deus não é emocional. Primeiro, porque Deus não tem carne. Amém? Segundo, porque Deus não tem alma. Deus é espírito e quer que os adoremos em espírito e em verdade. Amém, queridos? Então Deus é espiritual, Ele nem é almático e nem é carnal. Então as emoções que nós entendemos por emoções, por causa da nossa alma, não há entendimento sobre Deus em relação a isso. Então Deus não fica comovido com o nosso sofrimento. Deus ele não fica em crise por causa do nosso sofrimento. Primeiro porque os sofrimentos que vêm sobre nós estão sob o controle dEle. Quantos creem nisso? Segundo, porque Ele, na sua onisciência, já sabe o dia que esse sofrimento vai acabar. Então Ele não fica em crise. Nós ficamos em crise porque nós não enxergamos o amanhã como Deus enxerga. Nós não sabemos o que o sofrimento vai gerar em nós e não sabemos o dia do fim. Então isso nos gera crise, mas Deus tanto sabe uma coisa quanto a outra. Deus sabe o dia que vai acabar. Não chove para sempre, irmãos. A Bíblia diz que o choro dura a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Alegria vem pela manhã. Então essa questão de tempo, essa questão de ação e de sofrimento em Deus, se você não tem vida no Espírito, você não vai compreender. Aconteceu até uma coisa interessante comigo essa semana, que eu estava aqui adorando, aí Deus falou para mim assim: viu? Aí quando Deus fala viu, né? Se eu falar para você aqui agora assim, vocês viram? O que vocês vão entender? Que eu estou falando de alguma coisa que aconteceu aqui no culto, sim ou não? Viram? Deus falou comigo, viu? Aí eu, viu o que, Deus? Eu aqui adorando, Ele viu o quê? Porque aconteceu uma situação engraçada comigo, interessante comigo a semana passada. O Diego viajou, né? Ficou fora 7 dias e nós ficamos conversando pelo WhatsApp. Então, bom dia, filhão, como é que você está? Estou bem, Tom. Segunda-feira, terça-feira, e aí, como é que tá as coisas aí? Pô, estou me quebrando aqui, Tom. Quarta-feira, e aí, na quinta-feira, eu já não estava aguentando mais, irmão. Eu encostei o carro e fui chorar. Eu encostei o carro no canto e comecei a chorar de saudade, comecei a chorar e mandei uma mensagem para ele. Isso lá na loja do Engenho Novo. E eu estou encostado no estacionamento do Presunic e estou lá chorando. Deus, guarda ele e tal. Aí eu fui e mandei uma mensagem para ele assim: acabou essa palhaçada de mensagem. Você agora aperta o botãozinho da voz e você me responde com a tua voz, porque eu estou com saudade de escutar a sua voz. Aí ele foi, apertou e mandou, tá, Tom, blá, blá, blá. Aí que eu chorei mesmo. O que eu fui fazer? Eu escutei a voz dele então, irmãos, mexeu comigo um negócio aqui dentro que eu comecei a chorar. E aí tá, passou o tempo, ele voltou, graças a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou aqui adorando, né? Aí Deus falou para mim assim, viu? Aí eu falei, viu o que, Senhor? Aí ele falou, vem, vou te mostrar. Aí ele me mostrou, eu dentro do carro chorando. Aí eu falei, pô, eu lembro disso, eu lembro. Aí ele falou, não é isso. Eu não quero um relacionamento com você movido por mensagem. Eu quero ouvir a sua voz.
aquilo que eu tinha sentido em relação ao Diego, de o contato de Deus, o contato com Deus ser ministerial, não servia mais, não era isso. Era como se ele falasse para mim agora, chega dessa palhaçada de mensagenzinha e eu quero te ouvir. Irmãos, Deus está carente de ouvir a nossa voz, amém? Deus está carente das suas orações. Ele não quer relacionamento com você baseado em mensagem que você escuta no YouTube. Deus não quer relacionamento com você baseado no culto de terça, quinta, domingo de manhã e domingo à noite. Não, Deus quer ouvir a sua voz. Ele pode ouvir a sua voz? Amém. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Você pode falar, papai, eu te amo? Amém. Então aplauda o nome dele. Aleluia. Relacionamento com Deus é a mesma coisa, irmãos. É pai e filho. Mas por que eu falei disso? O que isso tem a ver? Quando ele disse viu, ele estava falando de 5 dias atrás. Quando ele disse viu, ele não falou viu agora, ele falou viu baseado em 5 dias atrás. Então o tempo de Deus, irmão, é meio louco de você compreender. Mas se você não estiver alinhado, pelo menos com a sua palavra ou com a sua voz, você entra em crise com os sofrimentos. A nossa vida ela é feita de ciclos, né? Nós temos alguns ciclos. Por exemplo, o ciclo da vida, né? É a infância, a adolescência, a juventude, a maioridade, né? A melhor idade, os anciãos, aí depois disso vem o Robinho, né? Te amo. É a última fase. Mas são feitas de ciclos, amém, irmãos? A vida são feitas de ciclos. Você vai vivendo cada ciclo, isso em tudo. Tudo é feito de ciclo. Por exemplo, o meu pastor nasceu careca, teve cabelo e está ficando careca de novo. Oh, que ciclo? Não quer esse ciclo, né? E tem mais. Se quebrar o ciclo, faz falta. Quer ver um ciclo? Primavera, outono, verão, inverno. Né? São ciclos. Existe gosto para cada ciclo. Mas vocês já perceberam a falta que está fazendo a chuva em São Paulo? Sim ou não? Sim. Se você quebra um ciclo, irmão, natural das coisas, você estraga todo um processo. São Paulo está pagando porque o processo não está funcionando como devia. O profeta Elias, ele fez isso com Israel. Ele disse, olha, debaixo da minha palavra não vai chover. E o povo entrou em desespero. O que está acontecendo com São Paulo? O ciclo está sendo quebrado. Nós não podemos quebrar ciclos da nossa vida. Se você quebrar um ciclo da sua vida, você vai sentir falta dela lá na frente. Ou você faz uma terapia para tratar aquilo que ficou para trás, né? E nós temos psicólogos aqui na igreja para isso. E temos o Espírito Santo que tem todo o poder. Quantos creem nisso? Ele vai fazer com você recuperar a sua vida, vai tratar e alinhar você. Se ficou um processo não resolvido, irmão, isso vai te gerar problema. Com certeza, lá na frente isso vai te fazer falta. Você não pode quebrar os ciclos. Você não pode pular etapa. Se você pular etapa, você vai sair do propósito de Deus. Porque, sinceramente, eu não creio que nós nascemos apenas para termos um bom emprego, termos um bom carro, termos uma boa casa, termos uma boa esposa como a minha. Não é só isso. Eu creio que tem algo maior. Eu creio que existe algo mais excelente. Quantos creem nisso, irmãos? E Jeremias capítulo 1, versículo 5, é um versículo que eu amo, diz que Jeremias foi escolhido para ser profeta antes dele nascer. Ele estava no ventre da mãe dele, e Deus disse para ele, você vai ser profeta. O ser profeta vinha antes de ser casado. O ser profeta vinha antes de ter uma casa. O ser profeta vinha antes de ter um casamento. O ser profeta vinha antes dele possuir qualquer coisa nessa terra. O chamado que Deus tem para você, desde antes de você nascer, vem antes de tudo aquilo que Ele vai acrescentar à sua vida. Todos creem nisso? Deus tem um bom carro? Tem, mas primeiro você é o quê? Se eu não entendo quem eu sou, eu preciso de alguém que diga quem eu sou. Você já viu pessoas que ficam se afirmando em função de não ter a revelação de Deus, de quem Deus disse que ela é? Ela fica se afirmando, ela precisa que alguém de fora diga quem ela é dentro, porque ela não sabe nem quem ela é. E aí ela fica tentando provar para alguém quem ela é. O que nós precisamos é primeiro entender, somos filhos de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Primeiro, somos filhos de Deus, nós não somos, como diz o apóstolo Luiz Hermínio, né? O apóstolo Luiz Hermínio, ele diz que nós não somos o que o sistema diz que nós somos. Ele foi fazer uma compra, e quantos já ouviram essa história?
O apóstolo Luiz Hermínio foi fazer uma compra. E aí ele foi preencher uma ficha. O senhor não quer fazer o cartão? Ele, quero. Vamos fazer o cartão. E aí na hora de preencher, nome, filiação, pai, mãe, blá, 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 religião. Ele, não, eu não tenho religião. Eu falei assim, não, senhor, como o senhor não tem religião? Todo mundo tem uma religião, o senhor não crê em nada? Ele, não, eu sou filho de Deus. Ah, então eu sou evangélico. Eu falei, não, eu não sou evangélico, eu sou filho de Deus. Ele, não, mas aí não dá. Não dá o quê? Não tem como botar filho de Deus aqui. Mas é o que eu sou. É isso que eu sou, filho de Deus. Não, mas no sistema não tem filho de Deus. Evangélico tem. E aí ele disse, eu não sou o que o sistema diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Amém, queridos? Quem diz que você é evangélico é a revista Veja. A Bíblia diz que você é filho de Deus. Você tem uma herança no Senhor. Quantos creem nisso? Nós não podemos interferir os ciclos de Deus para nossas vidas, irmãos. Nós precisamos entrar no ciclo de Deus. Você precisa entender quem você é em Deus antes de entender o que Ele tem para você. Porque o que Deus tem para você é resultado de quem você será. Se você não entende quem você será, você nunca alcançará o que Deus tem para você. Porque Deus vai te municiar para te enviar. Ele não te envia sem te capacitar. Mas se você não for enviado, também não há capacitação. Se você não entende onde você deve estar, com quem você deve estar e fazendo o que, você não encontrará o que está liberado para a sua vida. A Bíblia diz que todos os dias seus estão escritos, desde antes do seu nascimento, está em Salmos. Então existe uma linha aqui chamada vida, e sua vida está alinhada nessa. Mas enquanto você não entende de onde você veio, diga, eu sou filho de Deus. Enquanto você não entende de onde você veio e para onde você vai, você escolhe os seus caminhos. Então se Deus escolheu você para você viver para cá, e você está caminhando para cá, tudo que Deus tem para você está nessa direção. Você não alcançará andando para essa. Quantos estão entendendo isso? Quantos querem a vontade de Deus? Então você precisa sair daqui, querido, buscando em Deus. Senhor, por que eu nasci? Para que eu nasci? Qual é o propósito da minha existência? A minha vida é em função de quê? Porque, irmãos, Ele soprou a eternidade dentro de você e foi para algo sobrenatural. A vida, ela tem um tempo determinado. Sim ou não? A vida tem um tempo determinado, pelo menos essa. Mas Deus não criou nada para durar um tempo. Tudo que sai de Deus sai para ser eterno. Essa é a razão pela qual Ele não fulmina Lúcifer. Eu perguntei para Ele, eu falei, Pai, Tu é tão poderoso. Era só fazer, puf, acabou Satanás, acabou demônio, acabou tudo. Tu tens poder para fazer isso, por que o Senhor não chega e fala assim, ó, Satanás, eu gerei, eu estou tirando. Puf. Ele falou, não dá. Como assim não dá? O Senhor é onipotente. Pois é, mas tudo que sai de mim, sai para ser semelhante ao que eu sou. E como eu sou o eterno, Ele foi criado para ser eterno. O que eu vou fazer é criar uma prisão eterna para Ele. E eternamente Ele vai gemer, eternamente Ele vai arder, eternamente Ele vai queimar, para que a minha igreja tenha paz. Amém, queridos? Quando Deus soprou dentro de Adão, Deus soprou dentro de Adão para Adão viver eternamente. Deus não soprou dentro de Adão para Adão ter um período de vida, não. O período de vida é nessa carne. 80 anos para alguns, 100 anos para outros, mas a eternidade para aquele que está ligado ao Filho de Deus. Quantos querem viver a eternidade no Senhor? A eternidade é o que Deus tem para você, mas esse ciclo de eternidade, esse ciclo em Deus, ele precisa estar alinhado com a vontade de Deus. E o que isso tudo tem a ver? Tem a ver. Deus me deu um tema para essa mensagem, eu até coloquei no Facebook essa semana, de algo que Deus falou ao meu coração. E Deus disse, Wellington, aqueles que não te marcam, te mancham. Tudo que não gera marca em você, irmão, gera mancha. Tudo que não gera uma marca na sua vida, gera uma mancha na sua vida. E Deus não nos gerou para ser manchado. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele vai nos adornar como noiva. E vai nos deixar nossas vestes alvas como a neve. Amém, queridos? O Espírito Santo, Ele há de nos purificar e nos tornar digno do céu. Nós não nascemos para andar manchado. Nós nascemos para andar branco, como branco é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então tudo aquilo que entra na sua vida, mas não gera marcas, com certeza gera mancha. E era disso que eu queria falar essa noite. O apóstolo Paulo, ele falou algo interessante. E aqui ele não estava assim tão... Não estava tão bem, ele estava meio que indignado em função de algumas coisas que vinham acontecendo. O que vinha acontecendo? O apóstolo Paulo, ele foi chamado para cumprir aquilo que a religião não quis cumprir.
Deus confrontou a religião e Deus disse para a religião, Deus falou assim para a religião, religião, você precisa ir buscar o ímpio, você precisa ir para os gentios. E a religião disse, eu não me contamino, Senhor, porque eu sou santo demais, então eu não posso me contaminar. E aí Deus falou assim, beleza. O que Deus fez? Chamou o apóstolo Paulo. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo teve uma revelação, uma visão de quem era Jesus. E um homem de Deus em 3 dias, veja bem, o apóstolo Pedro em 3 anos, diga Pedro. O apóstolo Pedro em 3 anos ficou sendo preparado por Jesus para ser apóstolo do Senhor. 3 anos comendo junto, 3 anos jantando junto, 3 anos vendo Jesus acordar com a boca toda babada. Jesus babava, tá, irmãos? Amém? E aí você fala assim, não, ele era santo demais. Não, ele arrotava também. Tá, essa é outra história. Então o apóstolo Pedro sendo formado por Jesus para ser apóstolo, para caminhar 3 anos. 3 anos Jesus na cabeça dele, escuta aí. 3 anos Jesus falando, você amará o teu próximo como a ti? Vamos tomar café, Pedro, vamos. Pô, Pedro, como é que está essa mortadela? Tá legal. Pedro, olha só. Você amará o teu próximo como a ti? Aí todo dia ele ia jantar. Vamos jantar, Pedro, vamos. Senta aí, gente, vamos bater um papo. Gente, vocês precisam amar o teu próximo como a ti? 3 anos com essa mensagem na cabeça dele. No último ano, Pedro pega a faca e corta a orelha do Malco. Pedro aprendeu? 3 anos. 3 anos andando com Jesus, ele não aprendeu que se ele cortasse a orelha de Malco, a dele ia ser cortada. O apóstolo Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus, e o apóstolo Paulo estava caminhando para destruir a igreja de Jesus. Jesus aparece para ele, e em 3 dias, ele fica cego durante 3 dias, e quando ele levanta apóstolo. O apóstolo Paulo, em 3 dias, ele foi formado para ser aquilo que o apóstolo Pedro não conseguiu em 3 anos. Por quê? Por quê? Diga por quê. Não, diga por quê. Porque Pedro estava sendo formado por uma instituição religiosa que mostrava para ele um sistema religioso de salvação. Paulo não. Paulo ele foi liberto do sistema religioso e não caminhou com Jesus carne, mas teve uma revelação do Jesus Cristo ressurreto. Irmão, se você não vê o Jesus ressurreto, se você ficar andando segundo Jesus de Nazaré, que andou nessa terra, você não alcançará aquilo que Deus tem para você. Você precisa sair daqui não buscando o Jesus de 2014 anos atrás, mas precisa buscar o Jesus que morreu, ressuscitou e está sentado à direita de Deus, querendo ouvir a tua voz. Você não pode viver do que a instituição te ensina sobre Jesus. Você não pode viver do que a igreja tem te ensinado sobre Jesus. Você precisa ter uma revelação de quem Ele é dentro de você. Veja bem, Deus não é teólogo. E Deus não sentou numa sala de teologia e nunca deu aula numa sala de teologia. Eu não tenho nada contra a teologia. Eu fiz o básico, achei que era pouco. Aí eu fiz o médio, aí achei que era pouco. Aí eu fiz o bacharel, aí achei que foi demais, mas estava lá. E aí depois fiz mais alguns cursos. E o que me acrescentou? Muito. O que você tem contra? Nada. Foi bênção. Eu hoje sei quantos livros tem a Bíblia. 66 livros, eu aprendi no curso de teologia. O que adianta eu saber que tem 66 livros aqui dentro, se eu não cumpro um versículo? O que nos transforma não é conhecer a Bíblia, mas vivê-la. Amém, queridos? Glória a Deus. Não adianta um curso, Pedro andou com o Jesus de Nazaré, mas não conheceu o Jesus ressurreto, até estar frente a frente com o apóstolo Paulo. A religião, ela afastava, ou ela criava métodos para aquilo que Jesus fez de graça por amor. Amém, queridos? Aquele que se aproxima de você e não gera em você marca, gera em você mancha. O problema é que nós não queremos ser marcados. Não nos importamos de ser manchados. O que nós precisamos hoje é mudar o nosso entendimento de que você não nasceu para andar manchado. Você nasceu para andar marcado. Porque Deus está marcando uma geração que vai manifestar o seu reino nessa terra. Vou repetir. Deus está marcando uma geração que vai manifestar o seu reino nessa terra.
Deus está substituindo todas as manchas por marcas. Porque você vai precisar fazer assim, igual Jesus. Olha aqui, ó. Eu morri para que você viva. Quando a religião confrontou a verdade apresentou marcas e não palavras. Quando Tomé disse assim, eu não acredito. Uma reunião dos discípulos. E Pedro disse assim, Tomé, sabe quem acabou de sair daqui? Não, Jesus. Você está louco? Jesus morreu. Porque o sistema não gera em você comunhão, gera em você conhecimento. Conhecimento sem comunhão é arma morta. É um peso que você carrega. E aí quando ele duvidou, Jesus voltou. Jesus foi atraído. E Jesus confrontou a religião com marcas. O que você tem, Tomé? Conhecimento. Eu tenho marcas. O que você tem, querido? De repente você não frequentou um curso de teologia. De repente você não frequentou nem a escola bíblica da sua igreja. Mas uma coisa eu tenho certeza, desde que você nasceu, Deus vem marcando você para fazer de você um mapa vivo do poder dele nessa terra. Tudo que você tem sofrido, tudo que você tem passado é apenas desenhos de Deus na tua vida. Porque quando a religião confrontar, quando você precisar confrontar a religião, você vai dizer para a religião, sistema não funcionou comigo. O que funcionou comigo foi marcas. Eu não quero mais manchas na minha vida, eu quero as marcas do Senhor Jesus. Foi o que o apóstolo Paulo disse. O apóstolo Paulo diz assim, quer ver? Eu vou ler de novo. No versículo... Mike, vou aqui. Versículo 11. Não, versículo 12. Todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrange a vos circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Todos que vivem a religião não querem ser perseguidos, irmão. Perseguição é fruto de quem anda na luz. Está escrito que não se pode esconder uma cidade iluminada no alto do monte. O que significa isso? Significa que quando Deus te ilumina para te colocar num lugar onde vai atrair pedras. Deus não muda a tua vida para te botar embaixo de uma cama. Ele disse, Ele não coloca uma lâmpada acesa embaixo de uma cama. Deus não mudou a tua vida para você ficar escondido dentro de uma igreja, dentro das tuas dores, dentro do teu quarto. Deus mudou a tua vida porque as marcas dele em você dão testemunho do poder dele sobre você. Tudo que você sofreu, sofre e vai sofrer ainda. É parte do desenho de Deus. É parte de exemplos que Ele está dando. De gente que entra na fornalha assim, mas não queima, porque o Senhor entra na fornalha com você. De pessoas que passam pelo mar, passam, mas Ele há de abrir o mar, só porque Ele quer que o seu nome seja glorificado. O problema é que nós estamos fugindo dos ciclos. E o negócio está tão maligno que igrejas... para atrair gente, bota uma placa, pare de sofrer. Se eu não sofrer, eu não serei marcado. E se eu não for marcado, eu não darei testemunho do poder de Deus sobre a minha vida. Abra comigo sua Bíblia em 2 Coríntios. Eu vou correr, senão não vai dar tempo. 2 Coríntios, capítulo 11. Quantos estão entendendo essa palavra? Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Quantos acharam? Glória a Deus. Vamos ler a partir do 21. Diz assim: ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos. Mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. Versículo 22, são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Por quê? Em trabalhos, muito mais. Muito mais. Em prisões, em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos uma. Fui 3 vezes fustigado com varas.
uma vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes. Diga 3 vezes. 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de ladrões, salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fatigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Isso é sofrimento ou não, irmãos? Sim ou não? O apóstolo Paulo está falando, eu sofri, essas marcas é fruto de sofrimento. A religião não quer sofrimento. De quem ele estava falando? Ele estava falando de falsos irmãos. Ele estava falando de alguém. Como é que acontecia? Por exemplo, eu entro aqui e digo para vocês, irmãos, vocês não podem parar de sofrer, vocês precisam sofrer por amor a Cristo. Quantos aqui morreriam por amor ao Senhor? Diga glória a Deus. Amém. Eu creio que vai haverá mais no decorrer do culto. Morrer por Jesus, irmãos, é honra. Está escrito, bem-aventurado o que por amor de mim perder a sua vida, porque aquele que cuidar da sua vida vai perder, mas aquele que perder por amor de mim vai encontrar. Diga glória a Deus. Morrer por Cristo, querido, é honra. Morrer por Deus é honra. Mas se eu não quero nem sofrer, morrer, eu não vou nem brincar com isso, que amanhã a igreja está vazia. Morrer pelo Senhor. E ele resolveu sofrer. Mas era assim, ele chegava e falava, irmãos, eu preciso de 5 homens bomba. Como assim? Eu preciso de alguém que vá para Colossos. Eu preciso de alguém que vá para Éfeso. Quem é Éfeso? Éfeso é a cidade de Diana, da deusa Diana. A cidade prostituta. E ele precisava de um homem bomba para ir para aquele lugar, morrer naquele lugar, sofrer naquele lugar. Ninguém se propôs, ele foi. E a Bíblia diz que ele foi açoitado, bateram nele, ele foi preso. E a Bíblia diz que meia-noite ele estava preso em Éfeso. E ele começou a adorar. Ele começou a adorar. Enquanto ele adorava, a Bíblia diz que houve um tremor na terra. E as celas se abriram e todos se converteram. Inclusive o carcereiro que estava tomando conta dele. Você pode dar glória a Deus por isso? Quando você confronta a religião, você vive milagre, irmãos, mas nós precisamos confrontar a nossa religiosidade, em primeiro lugar, a nossa religião. Nós temos sido ensinados a vir neste lugar, não para sofrer, não para viver o poder de Deus, não para renunciar, não para sacrificar, mas para ter. Você quer ter? Glória a Deus, Deus fará por você, mas está escrito em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O que você precisa é viver o reino de Deus. O apóstolo Paulo entrava na igreja e pregava isso. Quando ele saía, entrava outro apóstolo pela porta. Aí outro apóstolo chegava e falava assim. O que ele falou? O apóstolo Paulo falava, vocês precisam morrer, vocês têm que sacrificar, porque nós precisamos estabelecer o reino de Deus. Nós precisamos fazer com que daqui a 2014 anos, lá em Curicica, uma igreja esteja estabelecida para a glória do nosso Senhor. Quantos querem uma igreja para o seu filho? Diga amém. Essa igreja está em você, meu amado. Glória a Deus. A igreja de amanhã é as nossas marcas de hoje. Se você não aceita ser marcado hoje, não haverá igreja amanhã. Se você não aceita sofrer por amor a Cristo, renunciar, sacrificar, você não verá igreja amanhã e ela já está quase acabando, irmãos. Nós precisamos estabelecer o reino para que a igreja do Senhor, ela prevaleça. Eu não estou falando de templo, eu estou falando de filhos. Amém, filhos de Deus? Quando o apóstolo Paulo saía, entrava outro apóstolo e falava assim, o que ele falou? Não, ele falou que a gente tem que viver pela fé. Hã? Ele disse que a gente precisa viver pela fé. Não é pela fé não. Vamos ali comigo, a gente precisa circuncidar, você tem que se tornar judeu. Só judeu vai para o céu. Se você não for judeu, você vai para o céu não. Não, mas eu creio que o Senhor é o Filho do Deus Altíssimo. Isso não basta, não é isso não. Você tem que ser circuncidado. Você precisa urgentemente deixar eu te marcar na carne.
E aí isso chegava nos ouvidos do apóstolo Paulo e ele ficava indignado. E ele dizia assim: se alguém vier pregar um outro evangelho além do que eu tenho, abre aí, Gálatas capítulo 3. Para não ficar nas minhas palavras. Perdão, Gálatas capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Quantos acharam? Diga amém. Diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Outro evangelho. Quantos evangelhos nós temos pregados por aí hoje, irmãos? Versículo 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturba e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema, ou seja, maldito. Versículo 9. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebeste, seja maldito. De quem que ele estava falando, irmãos? Quem era esse inimigo? Porque a visão seria de que seria um inimigo, sim ou não? Pô, o pastor vai lá e prega a palavra, vem outro pastor e desprega. O pastor vai lá e ministra, e ensina e forma, e vem outro e fala tudo o contrário. Isso gerou uma indignação. Nós vamos descobrir, vamos ver agora quem foi esse indivíduo. Abre comigo o capítulo 2. Glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 7. Glória a Deus. A partir do 7. Capítulo 2, versículo 7. Diz assim: antes, pelo contrário, diga pelo contrário. Pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro, diga Pedro, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim, para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, diga Cefas. Cefas, irmãos, era Pedro, amém? Esse é o nome original dele, Cefas é Pedro. Tiago, Pedro e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim, a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para os da circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, e que também me esforcei para fazer. Versículo 11. Quando, porém, Cefas, diga Cefas, quando, porém, Cefas veio a Antioquia, eu resisti-lhe na face, ou seja, face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Porque Pedro estava manchando a igreja do Senhor. Pedro, apóstolo do Senhor. Pedro, 3 anos com Jesus. E quando Paulo saía, entrava Pedro. Tem que circuncidar, tem que circuncidar, tem que circuncidar. Estava todo mundo comendo junto, entrou Pedro. E Pedro começou a comer. Quando chegaram os judeus, ele levantou da mesa e não, eu não me misturo não. Irmãos, aqueles que não chegam perto de você, para gerar em você marca, vai gerar em você mancha. O que o apóstolo Pedro estava fazendo era manchando o ministério do apóstolo Paulo. Se o apóstolo Paulo não levanta e fala assim: Pedro, se converte. Você é judeu e você anda como gentio e quer fazer o gentio andar como judeu. Porque você carrega esse fardo de religião e quer colocar religião sobre o povo quando nem você consegue cumprir.
Quantas pessoas se aproximam de nós, irmãos, que ao invés de nos marcarem, nos confrontarem do nosso pecado, eles nos mancham e nos ajudam com as nossas enfermidades. Nós não precisamos de ajuda na nossa enfermidade, nós precisamos de cura. O problema é que a igreja não quer ser confrontada, o problema é que a igreja não quer ser marcada, ela quer ser manchada. O fofoqueiro não quer deixar de ser fofoqueiro. E aí quem está do lado não corrige, não repreende. O apóstolo Paulo disse, e eu falei na cara dele. O que nós precisamos é de gente com coragem e que nos ame tanto que fale na nossa cara. É isso que nós precisamos, e eu estou aqui, querido. Eu estou aberto, como seu irmão, como parte desse corpo. Me procure e fala na minha cara o que está errado, porque eu não quero mancha na minha vida, eu quero marca. E isso vale para todos nós, meus amados. Não é ir para um grupo, falar e quando sai falar, não. É gerar confronto. Nós precisamos nos abrir para a cura. Nós não precisamos nos abrir para ser transformados, porque senão seremos igual a Pedro. Anda 3 anos com Jesus e não aprende nada. 3 anos andando com Jesus e gerando intriga dentro da igreja de Jesus. Apóstolo. Se apóstolo faz isso, o que nós, irmãos? Se apóstolo gera isso, o que nós não geramos, queridos? Qual é o clamor de Deus essa noite? É que você se abra para ser marcado. É que você abra o seu coração e diga assim, Espírito Santo, se eu não escuto a tua voz, levanta líder, levanta pastor, levanta irmão, levanta sogra, levanta filho, levanta pai, levanta quem o Senhor quiser, mas não me deixe enganado, achando que sou apóstolo e vivendo com o coração desviado da tua vontade. Você pensa que Pedro estava achando que estava errado? Não. Ele estava todo enganado. Eu estou zelando pela igreja do nosso Senhor. Se converte, não zela pela igreja. Deixa que da igreja o Espírito Santo cuida. Cuida de você, meu amado. Cuida de mim. Cuide de você mesmo. Fala assim, Espírito Santo, eu quero marca. Eu preciso de marca. Sabe por que algumas pessoas não são transformadas? Porque não se abrem para ser marcado. Não se abre. Deus usa a esposa para falar para o marido. Não faz assim. Poxa, quem sabe sou eu. Por quê? Sou o homem da casa. Aí quebra a cara. Não, aí quebra a cara, aí a esposa... É assim? Eu pensei que era só comigo, irmãos. Obrigado por dividir isso comigo. Irmãos, se tem uma coisa que me mata, é essa cara que ela faz. Aí eu já chego em casa e nem olho, amor. É dom, né? É dom. Irmãos, tudo que nós precisamos para ser diferente foi depositado em quem está do nosso lado, à nossa volta. Só que nós não queremos ouvir. Nós não queremos ser confrontados. Sabe o que aconteceu com o apóstolo Pedro? Ele se converteu. Se você vê o apóstolo Pedro que fala em Atos, e o apóstolo Pedro que fala em 1 Pedro, lá no final, você vai ver que é outro Pedro falando. Agora o Pedro que falava, você tem que ser judeu, diz, você é filho, você é nação santa, é propriedade exclusiva de Deus, é pedra viva. O mesmo Pedro, por quê? Porque Paulo marcou ele naquele dia. Quantos querem ser marcados aqui? Diga glória a Deus. Querido, não vale a pena você andar enganado, não vale a pena anos de igreja sem ter anos com Deus. Não vale a pena anos de religião sem anos com o Senhor Jesus, mas vale um dia com o Senhor do que uma vida inteira dentro de uma igreja sem saber quem é o teu Senhor. Mas as nossas manchas nos afastam dele. Estou manchado não, porque não foi com você. Eu vou te contar a minha vida. Algumas pessoas conhecem a minha vida. Eu não estou dizendo que a tua vida foi fácil. Eu estou dizendo que a tua vida foi Deus que escreveu. E se você sofreu e está sofrendo é porque Ele está gerando marcas. Porque no dia que você estiver aqui no meu lugar, você vai saber do que você está falando. No dia que Deus te levar para dentro de um trabalho, de uma empresa, de uma casa, de um casamento, de um relacionamento, você ao invés de mostrar mancha, vai mostrar marcas. O apóstolo Paulo podia falar assim, ah não, porque Pedro me persegue, ele tinha que ser referência para mim.
Porque Pedro era antes de mim, ele tinha que ser a minha, mas não é. E aí, vai morrer? Porque o Espírito Santo que fala com Paulo, está essa noite nesse lugar falando no teu coração. Ele está, irmão, desesperado para tirar essas manchas que estão dentro da tua alma. Manchas de mágoa, manchas de rancor, manchas de revolta, manchas de intriga, manchas de decepção, manchas de perseguição. Quem foi traído, diga glória a Deus. Quem aqui teve fofoca envolvido com o seu nome, diga glória a Deus. Quem aqui foi perseguido, diga glória a Deus. Eu tenho uma boa notícia para você. Jesus está gerando em você marcas. Porque Ele vai fazer de você uma voz para essa nação. Ele vai fazer de você uma voz para a tua família. Ele vai fazer de você uma voz para a tua casa. Mas as manchas todas têm que ser tiradas e substituídas por marcas. Que marca é essa? Isso aqui foi o dia que o meu marido, minha esposa, minha mãe... E essa aqui foi o dia que o meu patrão... E essa aqui foi o dia que o meu líder, o meu pastor... Deus essa noite está nos convidando a tirar todas as vestes e apresentar as marcas diante do reino, porque uma geração está sendo levantada de filhos de Deus marcados para dizer, não adianta vir de fofoquinha para cima de mim não, por quê? Porque eu tenho as marcas de Cristo em mim. Não adianta tentar me parar porque eu não paro, por quê? Porque eu não vivo de mancha, eu vivo de marcas do Senhor. É isso que eu vou apresentar diante dEle. A minha oração, querida, é que no dia do julgamento, Ele mande você levantar sua camisa lá. Tira a roupa, porque quero ver você por dentro. Se tem mancha ou se tem marca. Eu quero te convidar, essa noite, a abrir mão de todas as manchas que estão te impedindo de ouvir a voz de Deus. E que essa noite ela vai virar cicatriz. Ela vai virar uma marca de algo poderoso que Deus vai fazer na sua vida. Quantos creem nisso? Então fique de pé, querido, em nome de Jesus. Aleluia.